Olá, meus queridos. Estamos de volta, então, para a gente continuar a nossa matéria, né? Na aula anterior, a gente falou de duas funções oxigenadas. Nós demos início ao estudo das funções oxigenadas. Nós estamos falando das funções que apresentam a hidroxila, que é o OH, como grupo funcional. Então, na outra aula, nós chegamos a falar do álcool e do fenol. Falamos que o álcool você vai reconhecer, porque você vai ver o OH ligado numa cadeia de carbono saturado, só ligações simples, certo? Essa cadeia pode ser aberta, pode ser fechada, ok? Falamos que o álcool ele pode ser classificado em primário, secundário ou terciário, dependendo do carbono que está ligado à hidroxila. Se o carbono que estiver ligado à hidroxila for um carbono primário, o seu álcool é primário. Se o carbono for secundário, o seu álcool é secundário. Se ele for terciário, o seu álcool é terciário, certo? A gente falou que a nomenclatura dos álcools termina com ol e que você tem que identificar em qual carbono a hidroxila está ligada. Além disso, nós falamos dos enóis, que é o enol no caso, né? Que apresentam também essa hidroxila, só que ela vai estar ligada num carbono numa cadeia com dupla ligação. Então, daí o nome enol, en de dupla ligação, ol de hidroxila, tá? Então, você vai ter a dupla e o OH. A dupla pode estar no mesmo carbono que o OH ou em outro. Se ela estiver em outro carbono, você tem que lembrar que na hora de dar nome para a cadeia, lá para o composto, você tem que colocar o número do carbono que está com uma dupla e o número do carbono que está com a hidroxila, certo? Isso foi o que a gente falou na aula passada. Hoje nós vamos falar, então, da terceira função que apresenta também o OH. A função que nós vamos falar hoje são os fenóis. Qual é a característica principal do fenol? Presta atenção, gente. O fenol, ele apresenta o OH, a hidroxila, ligado... Peraí que eu errei. Apresenta o OH ligado diretamente no aromático, no composto aromático. Você lembra que o aromático é aquele que tem o anel benzênico, não é, gente? Que são 6 carbonos com ligações duplas e simples alternadas. Então, olha uma coisa. Tem que estar ligado direto para ser fenol. Você está vendo aqui? Ele está ligado diretamente no carbono do aromático. Então, esse composto aqui é o fenol mais simples que nós temos. É o OH ligado diretamente no benzeno. Então, esse composto, ele pode ser chamado simplesmente de fenol, porque ele é o fenol mais simples. Mas ele pode ter também outros nomes. Olha só, se a gente considerar esse aromático aqui sendo a cadeia principal, eu posso chamá-lo também pelo nome de benzenol. É o benzeno com ol, certo? E se eu considerar essa hidroxila como se ela fosse uma ramificação, o nome dela, gente, será hidroxi. E ela vai estar sempre no carbono 1, certo? Que eu vou numerar isso aqui sempre partindo do carbono da hidroxila. Então, eu posso chamar esse composto também de hidroxibenzeno. Olha, eu nomeei primeiro o hidrox,
E o que sobrou? Sobrou o benzeno. Posso chamar de hidroxibenzeno. Então, os 3 nomes são completamente aceitáveis, tá? Olha esse outro caso aqui, olha. Então, a minha cadeia principal é o aromático. Eu vou numerar. Então, ó, esse carbono aqui tem que ser o 1, porque ele está com OH. Eu tenho um metil aqui, eu poderia vir no sentido horário ou anti-horário. Como eu tenho a ramificação, eu vou preferir vir no sentido horário para minha ramificação também ficar no menor número, certo? Então, veja bem, posso ter diferentes maneiras, ó. Eu posso considerar o aromático junto com o OH, como que ele chama? Fenol, certo? Então, eu posso falar que esse aqui é o 2-metilfenol, certo? Ou posso falar que ele é o 1-hidroxi, 2-metil. Tirou o hidróxido, tirou o metil, sobrou o quê? Benzeno. Não posso? E existe ainda, gente, uma outra possibilidade de ramificação. Vocês se lembram aquela aula que eu expliquei? Que se você tiver um aromático, se você tiver 2 ligantes nesse aromático, um na posição 1 e o outro na posição 2, você pode numerar posição 1, fulano, posição 2, Beltrano, ou essa posição 1, 2 pode ser substituída pelo nome orto, ou simplesmente O, que a gente coloca na frente. Se o meu aromático tiver 2 ligantes, olha só, um estiver na posição 1 e o outro estiver na posição 3, eu posso nomear também 1 fulano, 3 Beltrano, ou essa posição 1, 3 pode ser chamada de meta, ou simplesmente M, que significa o meta. E se no meu aromático eu tiver um ligante na posição 1 e o outro ligante na posição 4, olha só, posso nomeá-los separadamente, ou essa posição 1, 4 pode ser substituída pelo prefixo para, ou simplesmente P. Então, gente, grava bem, olha, orto, meta, para. 1, 2, orto, 1, 3, meta, 1, 4, para. Como que a gente aplica isso? Olha essa situação aqui desse fenol. Você tem um ligante 1, que é a hidroxila, e o 2, que é o metil. 1, 2, certo? Eu posso substituir esse 1, 2 pelo prefixo orto. Ao invés de eu escrever o 1 e o 2, eu escrevo orto. Orto o quê? Hidroxi, metil, benzeno. Entenderam? Então, essas posições vão aparecer muito nas atividades. E vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque tem que ter o conhecimento disso para saber e não ficar atrás na hora de resolver. Então, gente, olha só. Na hora que a gente volta para... Olha lá, vamos voltar para o nosso exercício. E vamos, então, aplicar esse orto, meta, para. Ó, nessa nomenclatura aqui, você pode olhar o quê? Ah, não, Patrícia, ó, ele está na posição. A hidroxila está no 1, o metil está no 2. Então, 1, 2 é orto. Então, eu posso chamar de orto, metil, fenol. Quando eu falo fenol,
você já entende que tem um OH ligado no aromático. E na posição orto tem um metil. Vamos fazer esse outro aqui para a gente poder entender. Vamos fazer um outro com metil aqui também, que vai ficar mais simples de vocês entenderem. Olha, se eu colocar aqui o OH, vou colocar aqui embaixo o CH3. Como que você pode chamar? Ó, o aromático com o OH é o fenol, certo? Então, eu vou numerar 1, 2, 3, 4. Então, eu vou chamar de 4-metilfenol, ok? Essa posição 1, 4 é a mesma coisa que para. Então, eu posso chamar esse composto de para-metilfenol. Então, eu estou falando que na posição para 1, 4, eu tenho metilfenol, tá? Posso também separar a hidroxila, chamar de hidrox? Posso. Vou falar que ele vai ser 1-hidroxi, 4-metil-benzeno, que aí sobrou só o aromático, certo? Esse daqui eu tenho duas hidroxilas, olha, uma no carbono 1, a outra no carbono 2. Então, ó, como que eu vou chamar? Posso chamar de 1, 2 de hidroxi, nem preciso colocar o H, olha, porque vai ficar tudo junto. São duas hidroxilas, então é um dihidroxibenzeno. Posso chamar assim. Ou, aqui também eu não tenho um benzeno, ó, e um diol, então eu posso chamar de benzeno diol, 1, 2, esqueci do 1, 2, desculpa. Por quê? Pode ter outra posição sem ser o 1, 2. Então, você tem que identificar a posição das duas hidroxilas. Benzeno, 1, 2, diol. Ok? Essa posição aqui, gente, a gente só fala desse lado, 1, 2, 3, 4, porque se tiver do lado de cá, você vai valer a mesma numeração, ó. Vamos fazer um diferente aqui, para vocês poderem entender. Se eu te der aqui, ó, um CH3 aqui e um OH aqui, por exemplo. Olha só. O que vai acontecer? O OH vai ser 1, certo? Tanto faz. Se eu vier para cá, ó, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, ó, que posição é essa? 1, 4. Então, esse composto aqui é exatamente o mesmo composto daqui, porque a posição 1, 4 permaneceu. Se eu te der esse outro aqui, ó, vou te dar o OH aqui e vou te dar o CH3 aqui. Olha a situação. O OH é sempre o 1. Para ficar no menor número, eu vou seguir no sentido anti-horário. Então, é 1, 3. Ok? Então, ó, eu sei que o aromático, junto com a hidroxila, chama-se fenol. Então, como é que fica? 3-metilfenol. Ok? Essa posição 1, 3, para a gente é a mesma coisa que a posição meta. Então, eu posso substituir isso aqui por meta-metilfenol. Ou eu posso chamar isso aqui de hidroxi. Como é que fica? 1 hidrox, 3 metil. O que sobrou? Sobrou o aromático. O aromático é o benzeno. Ok, gente? Então, assim, o que é importante demais você saber? Tem uma parte que é muito importante, que você precisa ficar muito atento. Diferenciar uma função da outra. Essa é a parte mais importante de tudo. Então, ó, nós falamos do álcool,
falamos do enol e falamos do fenol. Nos 3 casos, você tem o grupo funcional é quem? O OH, tá? Então, vamos diferenciar um do outro, ó. OH ligado em carbono saturado. Ligação simples. Enol. OH ligado em carbono com dupla ligação. E o fenol é o OH ligado diretamente ao aromático. Esse aromático, a gente fala do benzeno, gente, porque é o aromático mais simples, que tem apenas um anel. Mas pode ser outro aromático, pode ser um aromático de 2 anéis, de 3 anéis, pode. Pode ser qualquer aromático. A gente não sabe que aromático é aquele que tem 6 carbonos, o anel tem que ter no mínimo um anel, mas pode ter mais de um, tá? É muito comum a gente ver, eu já vi essa questão em várias provas, toma muito cuidado. Ele te dá, por exemplo, olha, esse composto aqui. Lembra que o aromático ele pode ser representado desse jeito também, ó. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Assim. E ele te dá assim, ó. Aí ele pergunta: nos 2 casos, temos álcoois? São álcoois? O que vocês me dizem? Pensem aí. São álcoois? Os 2? Não. Por que não? Esse aqui é um álcool. Olha, ele está ligado num carbono que só faz ligações o quê? Simples. Certo? Esse aqui é o quê? Um fenol. Por quê? Porque ele está ligado direto no anel aromático, tá? Os fenóis, eles são usados como explosivos, na cozinha são usados como corantes também. E uma curiosidade, o cravo da Índia, ele tem um fenol nele que é o responsável por aquele cheirinho tão gostoso que ele tem. Então, os compostos, eles não são chamados aromáticos à toa, né, gente? Ele tem um aromático e esse aromático exala um cheirinho que é muito legal, às vezes. Nós vamos estudar outros compostos em que o aroma deles não tem nada de legal, que é ruim pra caramba. Mas é um aroma característico. Você reconhece a função pelo aroma que ela deixa. Ok? Então, esses 3 aí, ó, eu quero na pontinha da língua. Se eu te der lá um composto, acho que essa parte também tem que ficar bem clara na cabecinha de vocês. Te dei um composto aqui, ó. Vamos fazer uma cadeia mais complexazinha. Aqui. Beleza, vamos colocar os hidrogênios. 3, já foi 4, mais 1, 2, 3, 2, 1, 3. Beleza. Então, vamos. Primeiro, identificar a cadeia principal. Minha cadeia principal está aqui, ó. Muito cuidado nessa hora, porque ela pode ser prolongada. Lembra que no primeiro e no último carbono você pode prolongar a cadeia, né? Então, primeira coisa, a qual função esse composto pertence? Você está vendo o OH. Sua mão vai dar uma comicheira danada para você falar que é álcool, de cara. Mas aí você vai ver, tem o OH, mas tem a dupla. Então, ele pertence à função enol, certo? Então, eu vou numerar a minha cadeia. Para eu numerar, eu olho quem? O OH.
Ele está mais próximo da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, já identifiquei a cadeia, já numerei a cadeia. Agora, eu preciso nomear as ramificações. Eu tenho essa ramificação aqui de 2 carbonos, que se chama etil. E tenho essa ramificação aqui de 1 carbono, que se chama metil. Ok? Então, meu povo, vamos lá. Vamos colocar na ordem, ó. Vou colocar 4 etil, 5 metil, ok? As ramificações acabaram. Então, agora eu vou para a cadeia principal. Qual que é o prefixo da cadeia principal? Olha, 7. Então, é ti. Tem dupla? Tem. A dupla está em qual carbono? No 2. Igual ao OH. Hepti 2 enol. Então, no 2 eu tenho a dupla e o OH. Tem um outro caso também, a gente não explorou muito aquelas variantes de ramificações que eu ensinei para vocês. Vamos fazer um caso desse aqui, olha. Se eu te der isso aqui. Olha a situação agora, hein? Como que a gente vai dar nome para este composto? Então, primeira dificuldade. A primeira dificuldade que você tem é reconhecer a função. Então, bateu o olho, viu o OH, vai dar vontade de falar que é álcool. Você não vai falar. Você vai primeiro observar. O OH está ligado num anel aromático. Então, ela não é álcool, ela é um fenol. Certo? Você já identificou a função. Ótimo. Então, agora vamos... Cadeia principal é o aromático. Eu vou numerar. 1, 2. Beleza? Eu tenho uma ramificação aqui, ó. E quem sabe o nome dessa ramificação? Essa ramificação, ela tem 3 carbonos. 3 é prop, certo? Propil. Você lembra que a gente tem 2 tipos de propil? A gente tem o N-propil e o isopropil. Esse carboninho aqui que vai determinar. Ele é primário ou ele é secundário? Olha, ele está ligado neste daqui e nesse daqui. Ele é secundário. Então, isso aqui é o isopropil. Um detalhe que eu acho que eu não falei, alguém me perguntou no WhatsApp, que eu não estou lembrado quem é, não sei se foi a Ana, que me perguntou, é o seguinte, na hora de você olhar a ordem alfabética das ramificações para colocar em ordem alfabética, quando a gente tem um dimetil, um trietil, você não olha o D do di, nem o T do tri, não. Você vai olhar o M do metil, o E do etil, o P do propil, para você colocar na ordem alfabética, tá bem? Então, nesse caso aqui, vamos identificar, ó. O aromático junto com o OH chama-se fenol. Então, eu posso chamar de 2 isopropil fenol. Posso, meu povo? Tranquilo, né? E essa posição 1, 2, como é que chama mesmo? Ó, lembra lá no cantinho. 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. Então, eu posso chamar esse 1, 2 de orto. Então, eu posso falar que esse aqui é o orto isopropil fenol. Ou posso também falar o quê? Ó, chamar esse aqui de hidrox. Vamos deixar isso aqui para ser a cadeia principal. Como é que eu vou chamar? 1 hidroxi, 2 isopropil. E o que sobrou para ser cadeia principal?
benzeno. Ok? Outra questão que cai demais em prova. Ele pergunta se isso aqui é um fenol. Ou pede nome. E muita gente erra, gente. Fala para mim, a que função isso aqui, esse composto aqui pertence? Olha só. Você está vendo que aqui são 6 carbonos? Você está vendo as duplas e simples alternadas? Não, né? Está vendo a bolinha no meio que representa a ressonância? Também não. Então, isso aqui não é um aromático. Isso aqui é simplesmente uma cadeia fechada de ligações simples. Então, qual que é a função orgânica desse composto? É um álcool. Ele é simplesmente um álcool. Olha, uma cadeia de carbonos saturados ligados no H. Simples assim. Então, eu tenho uma cadeia de 6 carbonos fechada. Então, ele é o ciclo. São 6. X. Posso colocar tudo junto. Ligação simples. An. Álcool. Ou não preciso colocar o 1 porque eu tenho só ele. Se eu tivesse outras ramificações, se eu tivesse etil, metil, butil, aí eu colocaria quem está em qual carbono. Fora isso, não preciso colocar, tá? Se eu te der assim, por exemplo, ó, vamos fazer esse aqui. Eita, nossa, ficou ruim demais. Deixa eu apagar aqui para ficar direitinho. Vamos juntar aqui. São 5. Vou colocar um OH aqui. Vou colocar uma outra ramificação aqui. Vamos ver quem vai saber o que é isso. Ó. E vou colocar uma outra aqui. Então, primeira coisa. Que função é essa, gente? Ó. É uma cadeia fechada, ligações simples e o OH. Então, é simplesmente um álcool. Ok? Beleza, então vou numerar. O OH está no carbono 1. Se eu vier nesse sentido, eu vou ter uma ramificação no 2 e uma no 4. 2, 3, 4, 5. Se for no sentido oposto, vai ficar maior. Olha, vai ser 1, 3, 5. Então, assim tá bom. Então, ó, como que eu vou chamar isso? Como que se chama essa ramificação de 4 carbonos? Olha só, você sabe que é um butil. O que vai determinar qual butil que é o que eu tenho? O N-butil, o sec-butil, o isobutil e o terc-butil. Esse carbono aqui que faz a ponte é o que determina qual butil que é. Então, ó, ele é um carbono 1, 2, 3, terciário. Então, esse aqui vai ser o terc-butil. Certo? Então, ó, como é que vai ficar o nome? Vamos lá. Vou chamar de... Esse aqui tem uma outra ramificação aqui, que é o metil. Então, ó, o B vem antes. Então, vou colocar 2 terc-butil. Quatro metil. E a cadeia principal, ó, ela é fechada, ciclo, 5 carbonos, pente. E no carbono 1, eu tenho uma hidroxila. Ó, eu tenho ligação simples e o OH, ciclopentanol. Você já está deduzindo que no carbono 1 está quem? O OH. Ok? Então, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido essas 3 primeiras funções oxigenadas. Tem muita gente que confunde, a gente precisa deixar isso bem determinado na cabecinha de vocês, quem é quem. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre isso para poder fixar bem essas 3 funções. Combinado? Beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus.